Olá, meu nome é Lívia Zina, eu sou cirurgiã dentista de formação. Hoje eu sou professora na Faculdade de Odontologia da UFMG, no Departamento de Odontologia Social e Preventiva. E além disso, e principalmente, eu sou mãe do Enzo. O Enzo está agora para fazer 8 anos. Antes da pandemia, eu ia para a universidade todos os dias, Eu moro um pouco longe do campus da Pampulha, Então eu tinha que atravessar um pouquinho a cidade. O meu filho ia para a escola no período da manhã, à tarde ele ficava em casa. Em alguns momentos eu trabalhava em casa à tarde, Corrigindo prova, por exemplo. Tinha que levá-lo, nas atividades extracurriculares, como por exemplo natação, Mas sempre foi muito difícil trabalhar estando em casa. Ele ainda era uma criança pequena, que me demandava muita atenção, então eu preferia ficar na universidade que o trabalho rendia mais. Então os primeiros meses foram muito difíceis, quase que não sobrava tempo para nada, No final do dia, dava 6 horas da tarde, estava esgotada, E a gente vendo ao mesmo tempo colegas só aumentando a produção, porque muitos deles, ao ficar em casa, por exemplo, com as aulas suspensas, eles puderam se dedicar às pesquisas, às inúmeras publicações que foram saindo, e a gente, eu conheço, como outros colegas que estão no Parent e tantas outras mães, cada vez mais sem saber por onde correr. Depois o tempo foi passando, as aulas foram voltando, as aulas de forma online, então eu entrei com as aulas online, meu filho entrou com as aulas online, então aí foi um segundo momento de desafio, Eu trabalhar ao lado dele, ministrando aula, ele ouvindo aula ao mesmo tempo, então até hoje, inúmeras vezes o Enzo, ele entra no meio da minha aula, ele quer dar oi para os alunos, ele quer ver o que eu estou fazendo, então conciliar tudo isso tem sido muito difícil. A gente entra por aqui, eu vou botar uma portinha aqui. A carreira na universidade, ela exige uma grande dedicação, Nós temos inúmeras tarefas que envolvem desde as atividades na docência, na graduação, na pós-graduação, as pesquisas, as atividades de extensão e as atividades administrativas. E os filhos precisam da gente, Principalmente, eu diria principalmente os pequenos, mas não, eu estaria errada, Em todas as fases eles precisam da gente. Então, o meu filho esses dias me perguntou, Dizendo que eu gostava mais do computador do que dele, E aí eu sentei com ele e fui mostrar o que eu estava fazendo. Hoje, como ele faz aula online, ele já entende, Olha aqui, sua professora não te faz esse tipo de tarefa, não te exige isso, então é isso que a mamãe está fazendo com os alunos. Se há políticas de apoio à maternidade? Sim. No cenário internacional, a gente tem algumas experiências, como por exemplo no Japão, no Peru, na Coreia do Sul, com editais de fomento à pesquisa, com pontuações diferentes, critérios especiais para as mulheres que são mães, ou então critérios específicos para avaliação do trabalho dentro de uma instituição. Aqui no Brasil, isso vem caminhando a passos lentos, Então a gente tem hoje o movimento, de se colocar o período da licença maternidade no Lattes, para que isso fique evidente e critérios específicos sejam aplicados a essas mulheres, A gente também tem algumas experiências de editais de fomento à pesquisa em que critérios adicionais são feitos para as mulheres que passaram por licença maternidade. E há espaços em que podem ser feitas muitas coisas. Por exemplo, nós temos as moradias estudantis para as alunas, principalmente nas universidades públicas, em que há necessidade de casas especiais para aquelas mulheres que têm filhos, O acesso das crianças aos restaurantes universitários, as salas de amamentação dentro das instituições, para que as mulheres possam ter espaço para poder amamentar. Os critérios específicos nos editais de fomento e que considerem o período de licença maternidade, porque toda mulher que passa por esse período, ela tem uma queda na produção intelectual, e isso não quer dizer que ela deixou de ser produtiva, mas que ela esteve em um momento específico se dedicando à criança que nasceu. E qual é a importância desse projeto para a sociedade? É dar visibilidade a todas essas questões que envolvem a maternidade dentro da ciência, levantar e fomentar essas questões dentro dos grupos, dar força e empoderamento às mulheres, e com isso permitir
estimular, né, que as instituições e os gestores e os grupos, né, com quem essas mulheres trabalham e elas próprias, nós próprios, né, possamos criar propostas e alternativas de resposta a esse problema. Porque juntas a gente consegue pensar e agir muito melhor do que se estivéssemos sozinhas. Então esse é o grande impacto desse projeto. Aqui. Não demorou muito para Alice ver a Rainha Branca correndo. Ela segurava o chale.